falamos em macarrão, todo mundo pensa em o quê? Itália! Por isso estamos aqui na Osteria del Petit Rosso para falar com o Marco Renzetti. Ele é romano e é de lá que vem as minhas massas longas favoritas, como cacio e pepe. O italiano sente a cozinha como uma coisa muito própria e sente o ato di cozinhar como um ato muito íntimo. Quem divulgou a cozinha italiana no mundo foram leigos, foram amadores, mentre que os franceses mandavam os grandes chefs para fora para ensinar a fazer a cozinha francesa codificada, formal. Os chineses a mesma coisa, os japoneses. Lógico que a Itália não tem só o macarrão, mas é o mais conhecido, difundido. E é muito louco porque o macarrão massa longa, teoricamente, não é italiano, né? É polêmica. A China, com certeza, é o lugar mais acreditado para... Que começou esse formato, Sim. né? A massa recheada, ela talvez seja mais antiga a introdução do consumo de massa recheada na Itália. A massa recheada na Itália nasce no século XIII, só que nasce no nordeste da Itália. Essa região da Itália nessa época estava muito em contato com o Oriente. Isso sugere que a massa recheada também seja uma contaminação oriental. Ah, como os dumplings, por exemplo, chineses. Por exemplo, ou como as massas recheadas árabes. É bem provável que o conceito de rechear uma massa alimentar para consumi-la tenha vindo do Oriente mais próximo, da Síria, do Líbano, onde se consumia esse tipo de massas recheadas. Então já vale até um lance, Ribas. Vamos fazer 3 tipos de massa recheada depois. Porque massa existe uma infinidade, né? Vamos voltar para massa longa. Na Itália existem quantos tipos? Sei lá, mais de 100? Com certeza centenas de tipos. Mas a grano duro, por exemplo, ou a massa seca, já é um pouco mais recente. Porque é um procedimento industrial. Ela não prevê hidratação, trabalha de altíssimas pressões, moldada através de muitas atmosferas, né? Então não tem líquido. Então não tem ovo, não tem água, não tem nada. É só a sêmola. A sêmola, exato. A sêmola é uma farinha moída mais grossa. São texturas diferentes, características nutritivas diferentes, né? A massa de grão duro é uma massa menos nutriente do que uma massa fresca, porque não tem a proteína do ovo. Então vamos dizer assim, se eu abrir uma massa e eu for cortando, em ordem de espessura, os 5 mais conhecidos que vem na ordem. O tagliolino é o mais fino de todos, a tagliatella, a fettuccina e a pappardella. As massas mais tradicionais romanas, digamos assim, pode-se dizer que é o cacio e pepe, e do cacio e pepe surgiram outras sem lugar clássicas. Até a lógica sugere que a cacio e pepe é na forma mais simples, mais primária de temperar uma massa. Na Itália, a gente quase não tem registro histórico. A gente tem um cara que se deu o trabalho de classificar a cozinha italiana ao redor do meados do século XIX, um senhor que chamava-se Pellegrino Artusi, era um banqueiro riquíssimo, apaixonado de cozinha, que falou: poxa, mas os franceses estão classificando as cozinhas dele, falam que o molho bechamel é feito assim, o outro molho é feito assim, e a gente não tem um documento que classifique nossas receitas regionais. Ele pegou a carruagem dele e começou a girar pela Itália, e foi o primeiro que se deu o trabalho de classificar. Mas foi um trabalho muito rudimentar, porque ele não era um gastrônomo. Ele o fez não visitando restaurantes ou cozinhas profissionais, mas visitando as casas dos nobres. Então, em cada lugar encontrava-se uma receita diferente, não tinha uma codificação. Por isso que até hoje em dia pensar em colocar historicamente um prato é muito complicado. Para você que não está entendendo muito, você vai entender agora, porque eu vou experimentar e mostrar para vocês os principais pratos romanos. E por favor, chefe, vou tirar um sarro dele. Al dente. Não precisa nem falar. Né? Valeu. Beleza? Para começar, cacio e pepe, quem aí acompanhou a minha saga para acertar esse macarrãozinho aqui, que o Marco fez com a maior tranquilidade do mundo. Ele faz de uma forma meio parecida do que eu ensinei vocês, porém ele deixa o queijo hidratando com a água do cozimento ali quietinho e ele usa 25% de parmesão. O pecorino romano que chega no Brasil não tem a mesma qualidade do romano e ele é um pouco mais salgado e forte, então ele põe o parmesão para dar uma leve equilibrada para a galera aqui, os comensais, apreciarem com mais facilidade. E aí ele usa uma massa que é o tonarello, que é uma massa mais grossa e bem tradicional romana. Ele usa essa massa fresca para que o molho fique em volta dele e não escorra e cole, sabe?
Muito bom. E esse é um prato muito simples, não na forma de fazer, porque existe técnica, mas nos ingredientes, que só leva queijo, macarrão e pimenta do reino. Ó, Ribas, vai, hein, Dei. Tá cru, não sei o quê. Tá no ponto perfeito, que não é o seu. Você gosta de mais cru que é. Sai daqui. Vale dizer que a massa é feita aqui na casa e ela leva aproximadamente 22 minutos pra cozinhar. E cacio e pepe se come na hora, tá? Não dá pra deixar esperando muito não. Por isso vamos agora para o carbonara, que eu também já gravei no canal. E agora o famoso carbonara, que leva gema de ovo, pecorino romano, guanciale, que é a papada do porco curada, e bastante pimenta do reino. E a massa que ele usa é o tonarelli também, porém esse ele é mais fino, tá vendo? Sério, muito, muito bom. Pra mim o carbonara é uma das massas mais intensas, digamos assim, que tem. Porque leva a gema de ovo, que já tem um peso, né? O guanciale, a pimenta do reino, a própria massa. E para você que tem dúvidas aí, o que é curado com defumado, qual a diferença da pancetta, guanciale e o bacon? Pancetta, barriga do porco curada. Guanciale, papada, próximo da bochecha do porco, curada. Bacon, você pode ter bacon de costela, lombo ou até de barriga, porém é defumado. Defumado é quando ele é cozido na fumaça. Então ele vem aquele gosto meio que de churrasco, digamos assim. Quando é cura, você cozinha em sal, especiarias por um longo tempo. Então ele vai curando, secando, desidratando e acentuando o sabor. É meio que um processo de um presunto italiano ou de um salame, digamos assim, a grosso modo. Acho que é isso, né? A gente já pode ir agora pra matriciana, porque tem que ter um pouquinho de tomate, gente. Se só mostrar coisa sem tomate, a galera vai ficar brava comigo. Essa é a última variação do cacio e pepe, que é o spaghetti alla matriciana. E a massa é diferente do carbonara, apesar de serem parecidas. A do carbonara era um tonarello massa fresca, essa já é uma grano duro, pasta seca, que é um espaguete. Então essa massa não é hidratada, é só farinha prensada e aí ela fica nesse formato assim, é muito louco, eu não sabia. Que só uma semolina, uma farinha de sêmola, viraria um espaguete. Então antes deixa eu ver a diferença, porque a textura e o sabor com certeza devem mudar. Ela dá umas coladinhas a mais na boca, assim. E não é no dente, tá, Ribas? Você encontra massa de grano duro em alguns empórios mais especializados. Não é tão simples e é diferente, sim, daquela tradicional que a gente encontra na maioria dos supermercados. E olha que eu nem sou muito fã de molho de tomate. É bem gostoso, mas ainda meus preferidos. Cacio e pepe e depois carbonara. Então aqui na Osteria del Petit Rosso não tem só macarrão, obviamente, porque nem só disso vive a culinária italiana. E é assim, comendo um bom alla matriciana, que eu me despeço dos macarrões italianos.